Samuel é uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento, conhecido por seu papel crucial na transição do período dos juízes para a era dos reis em Israel. Sua vida é narrada principalmente nos livros de 1º e 2º Samuel, que trazem detalhes sobre sua origem, ministério e impacto espiritual e político em Israel. Samuel nasceu de um milagre, resultado da oração fervorosa de sua mãe, Ana, que era estéril. Ela prometeu dedicar seu filho a Deus caso fosse atendida. Após o nascimento, Ana cumpriu sua promessa e entregou Samuel ao sacerdote Eli no tabernáculo, em Siló, para ser criado no serviço ao Senhor. Desde criança, Samuel demonstrou uma sensibilidade única à voz de Deus. Enquanto ainda era jovem, servindo no tabernáculo sob a orientação do sacerdote Eli, Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Deus chamou Samuel durante a noite, mas ele inicialmente pensou que era Eli. Após a orientação de Eli, Samuel respondeu: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." A mensagem era um julgamento contra a casa de Eli devido à corrupção de seus filhos, Ofni e Finéias. Este evento marcou Samuel como profeta de Deus, cujas palavras não falhariam, sendo reconhecido por todo Israel. Samuel tinha um relacionamento profundo com o Senhor, sendo descrito como íntegro e fiel. Ele foi o último dos juízes e o primeiro profeta em um novo padrão de liderança espiritual em Israel. Frequentemente orava e intercedia pelo povo de Israel, especialmente em momentos de crise. Diferente de muitos líderes de sua época, Samuel era respeitado por sua honestidade e justiça. Samuel guiou Israel em um período de transição, promovendo um retorno à adoração a Deus e ao arrependimento. Liderou o povo na batalha contra os filisteus, com a vitória atribuída à intervenção divina. Enquanto estavam reunidos em Mispá, os filisteus atacaram, mas Samuel clamou ao Senhor em favor de Israel. O Senhor respondeu com um poderoso trovão que confundiu os filisteus, permitindo que os israelitas os derrotassem. Após a vitória, Samuel ergueu uma pedra como memorial e a chamou de Ebenezer, que significa "até aqui o Senhor nos ajudou". Quando Samuel envelheceu, o povo de Israel pediu um rei para liderá-los como as outras nações. A justificativa do povo incluiu a corrupção dos filhos de Samuel, Joel e Abias, que haviam sido nomeados juízes, mas agiam de forma injusta. Samuel ficou profundamente ofendido, mas Deus explicou que a rejeição era contra ele, e não contra Samuel. Advertiu Israel sobre os perigos de um rei, incluindo impostos, trabalho forçado e a centralização do poder. Apesar do aviso, o povo insistiu, e Deus instruiu Samuel a atender o pedido. Samuel restaurou a importância da obediência a Deus como condição para a bênção divina. Ele criou um modelo de liderança baseado na submissão à vontade divina, preparando o caminho para o reinado de Davi, consequentemente, para a linhagem messiânica. Samuel foi responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Ele desempenhou um papel decisivo como conselheiro espiritual para esses reis, repreendendo-os quando necessário. Samuel confrontou Saul em 2 momentos cruciais por sua desobediência. No primeiro episódio, Saul ofereceu sacrifícios indevidamente antes de uma batalha, desobedecendo a ordem de esperar por Samuel. No segundo episódio, Saul desobedeceu às instruções de Deus ao poupar o rei Amalequita e os melhores animais durante uma batalha. Samuel declarou que a obediência é mais importante do que sacrifícios e anunciou que Deus havia rejeitado Saul como rei. Samuel cortou pessoalmente o rei Amalequita, Agag, demonstrando zelo pela vontade divina. Este foi um ponto de ruptura entre Samuel e Saul, preparando o caminho para um novo rei. Samuel foi enviado por Deus a Belém para ungir Davi, o filho mais jovem de Jessé, como futuro rei de Israel. Samuel foi inicialmente impressionado pela aparência dos irmãos mais velhos de Davi, mas Deus o lembrou: "O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Davi foi ungido em segredo como o próximo rei, enquanto Saul ainda estava no trono. Este evento marcou o início da ascensão de Davi, que eventualmente se tornaria o maior rei de Israel. Samuel advertiu Israel sobre as consequências de ter um rei humano. Ele confrontou o rei Saul por sua desobediência a Deus, declarando que o reinado seria transferido para outro. Samuel dedicou sua vida a orar e interceder pelo povo. Ele disse: "Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês." Mesmo após ungir Saul e Davi, Samuel continuou a aconselhar Israel espiritualmente. Samuel é lembrado como um intercessor poderoso, líder justo e mensageiro fiel de Deus. Seu nome significa ouvido por Deus, refletindo sua missão de ouvir e transmitir as palavras divinas. Mesmo após sua morte, sua influência foi sentida, como na ocasião em que o rei Saul buscou orientação através de uma médium que alegava ter trazido Samuel de volta.
Samuel morreu em Ramá, onde foi sepultado, e todo Israel lamentou sua morte. Sua morte marcou o fim de uma era. Apesar disso, sua influência permaneceu. Durante a crise de Saul, este buscou orientação de Samuel por meio de uma médium, o que revelou o desespero espiritual de Israel na ausência de Samuel. Juiz guiou Israel durante um período de crise, restaurando a adoração ao Senhor. Profeta foi o porta-voz de Deus, confrontando líderes e orientando o povo. Intercessor, exemplo de oração e dedicação ao serviço divino. Transição, facilitou a mudança de uma teocracia descentralizada para uma monarquia centralizada, garantindo que a soberania de Deus fosse reconhecida. Samuel é lembrado como uma figura central na história bíblica, que exerceu sua liderança com fidelidade e temor a Deus, sendo uma figura singular na história de Israel, sendo o elo entre a era dos juízes e a monarquia. Ele é reverenciado como exemplo de fé, obediência e serviço a Deus. Sua vida nos ensina sobre o poder da oração, a importância da fidelidade e o impacto de lideranças centradas em princípios divinos. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.